Aqui no estúdio, o candidato ao governo pelo Solidariedade, o ex-deputado federal, ex-secretário Simplício Araújo, que é o segundo sabatinado, o segundo de 4, Simplício Araújo. Todo mundo abandonou a gente aqui no estúdio, só veio o Joás ontem e hoje o candidato Simplício. Dá até a impressão que os candidatos nas últimas semanas decidiram não debater. Hoje cancelaram, Kate Almeida, um debate que ocorreria na TV Guará. Também cancelaram o debate da difusora. E a véspera da eleição a gente tem essa onda de cancelamentos que daqui a pouquinho a gente vai comentar as causas e consequências disso. São 18h09. Ligou aí o... Te liga, Bruno Coelho. Aqui no estúdio, Simplício Araújo, candidato ao governo pelo Solidariedade. Roda. Tô parecendo o Silvio Santos aqui. Pronto, ali. Valendo, Simplício Araújo, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Kate, boa noite, Ted, boa noite a todos vocês que fazem aqui o programa Ponto e Vírgula. Para mim é um prazer estar aqui. Eu queria aproveitar, Leandro, para dizer o seguinte: muita gente que não veio aqui por conta justamente do que eu tenho levantado durante toda essa eleição. Vários candidatos, eles não estão preocupados com a opinião das pessoas. Vários candidatos ainda acham que política no Maranhão é como 40, 50 anos atrás. E aí vários deles estão nesse momento com carreatas, com caminhadas pelo interior, tentando fazer aquela impressão de que tem volume de campanha, de que tem muito militante. Mas as caminhadas e as carreatas hoje, elas são remuneradas. Se deixar o Simplício, vai embora e a gente não começa a sabatina. Não, a gente já começou, já tá correndo. Tem resposta, zero aqui de novo, zero aqui de novo. Não, eu quero... Agora vai zerar, zerou. Quando a gente tem essas pessoas confiando no dinheiro, elas fazem isso. Elas vão fazer várias carreatas e caminhadas num dia, achando que isso é que vai fazer a cabeça da população. Então hoje aqui, por exemplo, nessa conversa nossa, a gente tem pelo menos 200, 300 mil pessoas nos ouvindo, de ponta a ponta do Maranhão. E hoje as pessoas vão se encontrar com Simplício Araújo aqui e vão saber por que eu vou ser o próximo governador do Maranhão. Porque as pessoas não aguentam mais essas militâncias remuneradas. Ninguém coloca mais ninguém para carregar bandeira de graça. Ninguém coloca ninguém mais numa carreata de graça. E é justamente isso que eu estou defendendo, que eu estou levantando nessa campanha. O ano passado, quando eu comecei a mostrar o caminho do emprego, todo mundo estava achando que era cabeça de prefeito. Um candidato dizia que tinha mais prefeito, outro dizia que tinha mais deputados, e hoje está todo mundo tentando falar sobre emprego, sobre desenvolvimento, sobre crescimento, sobre os problemas do Maranhão. Mas, Leandro, falar é muito fácil, mas saber fazer não é para todo mundo. E eu falo, eu sei fazer e eu vou fazer, a partir de 2023, muita geração de emprego e recolocar o Maranhão no caminho do desenvolvimento. Então vamos embora. Vamos começar então, como dizia a minha avó, o senhor é sabido então, viu? A senhora também. A senhora... O senhor tem ocupado. Candidato, nos últimos tempos, o senhor tem tecido críticas duras, né? Fortes críticas aí a este atual governo. Agora, esta semana, o senhor soltou uma se referindo ao vice-governador que hoje ocupa a cadeira de governador, Carlos Brandão. O senhor disparou que o senhor fez uma comparação que ele seria um poste, né? E que em outra situação, nem em outra situação ele poderia, no caso, vencer em razão exatamente disso. O senhor atribui o ato de não fazer, da inércia do atual governador não ter se movimentado no sentido de sanar problemas sérios que o Estado tem? Qual foi o sentido exato que o senhor deu para essa conotação? Até te agradeço a pergunta, porque eu ia entabular justamente isso aqui na primeira colocação que eu fiz. Veja bem, Kate, eu não era político e ajudei o governador Jackson Laga a chegar no poder.
eu era empresário. E ali, quando ele foi para o segundo turno, sem conversar com Jackson Lago, sem conversar com ninguém, eu fui para o campo, na minha região, para ajudar o Jackson Lago a ser governador, porque eu queria oxigenar a política. Depois, eu também ajudei, eu era deputado federal, como o Leandro colocou aqui, e o Flávio Dino não era nada, desculpe, ele era o presidente da Embratur, ele não tinha mandato. E dentro da Câmara, eu levantei a bandeira, sem compromisso, sem conchavo, sem acordo financeiro, a bandeira do Flávio Dino, porque eu entendia que era um novo momento também para oxigenar a política. Então, quando hoje eu trago essas situações, Kate, eu olho para o Maranhão que nós temos. Nós vamos ter muita dificuldade nos próximos anos. Quem está pleiteando ser governador não está pleiteando empurrar um carrinho de bebê numa ladeira, não. O que vem por aí é muito trabalhoso, depende de muita dedicação de trabalho e de capacidade. E eu vi, durante 7 anos, o atual governador, né, o que é o vice-governador, porque ninguém aqui votou nele para governador, ele está aí como... as pessoas às vezes se ofendem, mas é um mandato tampão. E ele está aí cumprindo uma premissa básica que, no meu ponto de vista, a gente já deveria até ter excluído desse processo eleitoral, que é essa figura do vice. Porque a maioria dos vices não tem função nenhuma. Então, dizer hoje que o nosso governo é como se a atual prefeita de São Luís dissesse que tudo que o Braide não está fazendo, é ela que não está fazendo. É como se lá em Imperatriz, que eu não sei nem o nome do vice, o vice dissesse que tudo que está fazendo lá é o vice e não apenas o prefeito, que a gente não sabe nem quem é o vice de lá. O de Caxias. Então, Kate, primeiro, não é uma crítica, é a verdade. A verdade é essa. E eu não estou ofendendo ninguém. É o que eu vi. É o que realmente aconteceu nesses 7 anos. Me apontem uma obra, uma ação que o governador atual fez enquanto vice-governador, além de ser custeado por quase 40 milhões de reais por ano, que dava para construir 600 casas populares. Isso não é uma crítica, isso é uma verdade. Como também é uma verdade que ele não teve, e lamentavelmente eu tenho como pessoa pública e principalmente como candidato, tendo ele como adversário e não como inimigo, que apontar o que eu vejo de equívoco e principalmente de errado no governo dele. Por exemplo, Kate, hoje eu estou vendo uma coisa que eu não vi no primeiro mandato do governador Flávio Dino, nem no segundo. PIX para prefeitos, PIX de 4 milhões, ou seja, convênios com prefeitos, sem justificativa nenhuma, e convênios que a gente não vê o retorno. Aliás, é por isso que eu estou nessa eleição, porque eu estou no meio de um fogo cruzado. De um lado eu tenho 2 bilhões e 100 de orçamento secreto, e do outro lado eu tenho 500 milhões, no mínimo, oriundos do governo do estado. E aí, gente, a gente está discutindo o quê? Todo mundo repetiu o Simplício, que o Simplício disse desde a pré-campanha que o maranhense quer emprego, o maranhense não quer favor não, o maranhense quer oportunidade para fazer a sua própria vida com as suas próprias mãos e com o seu suor. Todo mundo repetiu dizendo que a gente precisa adensar cadeias produtivas e trazer produção para cá. Agora, não tem nenhum desses pré-candidatos que aponte o que eu aponto. O problema do Maranhão é que, lamentavelmente, a gente voltou, Kate, há 40 anos com o atual governo. E em pouco tempo, a gente voltou a 40 anos, porque é perseguição em hospital, é terror. Públicos, na educação, que a gente viu o resultado do INDEB aí do jeito que está, a gente tem perseguição também, a gente tem perseguição, é um coronelismo que está se instalando. Aliás, Kate, eu disse que não votaria no governador atual desde agosto do ano passado, quando uma pessoa foi numa entrevista da Mirante e lá disse que o Brandão, quando sentasse na cadeira, ele resolvia a reeleição dele. A mensagem que eu ouvi 7 horas da manhã na minha casa é que ele quebraria o governo, mas ele se elegia. Então eu estou vendo isso. Eu estou vendo o Estado praticamente quebrado. Professores não têm 33% do reajuste. A gente tem lá, Leandro, uma despesa de 1 bilhão e 900 por ano na educação. Para a gente dar o reajuste, nós teríamos apenas que complementar com cerca de 150 milhões. Nós temos 1 bilhão e 800 de receita do Fundeb. A gente não viu o governo fazer essa movimentação para pagar esses 33%. A gente não viu a convocação dos policiais,
que estavam concursados e o aumento desse efetivo. A gente não viu o pagamento de 1.300.000 nesse período para a GED não entrar em greve e estar lá sendo obrigada pela justiça a trabalhar, porque se dependesse dos funcionários, ela estava travada e todos nós estaríamos com insegurança alimentar, porque é a GED que traz aquela fiscalização sobre tudo que a gente consome. Nós também, Kate, não vimos uma resolução para o ferryboat. Um ferryboat custa 50 milhões de reais. E aí eu estou falando aqui. Ora, se eu preciso de 100 e pouco e o governador está gastando 500 para se reeleger, para tentar se reeleger, 100 e pouco eu teria resolvido os 33,4% da educação. 1.300.000 eu teria resolvido o problema da GED. Com 500 milhões eu teria comprado 10 ferryboats. Aliás, assim, quando a gente soma tudo acontecendo no Maranhão, os 2 bilhões e 600 que estão sendo direcionados apenas para fazer política, só para você ter uma ideia, nós poderíamos comprar 400 helicópteros Bells, que é um helicóptero mediano, para transporte de paciente, e 20 aviões. Nós estaríamos transportando pacientes até de Alto Parnaíba para cá, para São Luís, se todo esse dinheiro fosse voltado para o maranhense e não apenas para renovar mandatos. Ou seja, é o que eu estou dizendo, falta gestão, visão, falta compromisso com o Maranhão. As pessoas estão com compromisso apenas com a reeleição. E é o que eu disse também no debate outro dia. É a visão oligárquica que está acabando com esse Estado. Lá em Caxias, Ricardo, olha o que está acontecendo, vários problemas em Caxias, e a gente vê a maioria quer deixar hoje, é um mandato de estadual e um mandato de federal. Lá em Imperatriz, o supermercado Açaí, 25 milhões de reais, você passa na BR, está lá o supermercado Açaí, do lado tem a Potiguar, que a gente também ajudou, e lá nesses dois empreendimentos, nós temos 800 empregos gerados. Candidato, com apenas 40 milhões de reais investidos. Vou concluir. Para que a gente possa compreender, a Prefeitura de Imperatriz recebeu mais de 60 milhões de orçamento secreto e a gente não viu o legado de geração de emprego, de combate à pobreza, de melhoria para a cidade com esse recurso. Candidato Simplício, o senhor, eu já vi em outras entrevistas, o senhor afirma, o senhor desenha essa ruptura entre o Flávio Dino e o Brandão, que o governo Brandão seria o novo governo, mas o senhor fez parte do governo anterior, considerando a sua premissa válida, o senhor fez parte do governo Flávio Dino. Aliás, o senhor foi um dos aliados que participaram ali da eleição do Flávio Dino como deputado federal, como candidato a deputado federal, apoiou também a reeleição. E o saldo de tudo isso, candidato, 40 dos 50 municípios mais pobres do Maranhão, do Brasil, estão aqui no nosso estado. O senhor acabou de falar do sistema de ferries. O governo do Maranhão não conseguiu fazer uma licitação. Aliás, tentou fazer a licitação por 2 vezes, segundo a linha de tempo estabelecida pelo próprio Flávio Dino. No que diz respeito ao IDEB, candidato Simplício, nós somos o pior estado do país. No que diz respeito a português e matemática, infelizmente é um dado real, e 30% das nossas famílias não sabem o que comer amanhã. Sua candidatura seria uma espécie de meia-culpa, candidato Simplício Araújo? Leandro, eu te agradeço também a pergunta. Primeiro porque você, vamos dizer que você trabalha aqui na rádio, e você não faça parte da diretoria, e tem aqui mais 60 funcionários. Você não pode responder por toda a estrutura dessa empresa. Então, como secretário de Indústria e Comércio, eu posso responder pelos meus atos. E eu te agradeço porque vai me oportunizar de colocar aqui algumas situações. Como secretário, Leandro, enquanto está todo mundo aí dizendo que vai fazer mágica no governo, eu vou te contar alguns números da gente lá na Secretaria de Indústria e Comércio. Por exemplo, nenhum prefeito desses que é candidato a governador economizou nada nas prefeituras onde estavam dirigindo. Nem prefeito de pequena cidade, nem prefeito de grande cidade. Eu trabalhei, Leandro, os 7 anos com uma média de 49% do que eu arrecadava. E esses dados são públicos. Tá? Além disso, Leandro, eu não era da educação, mas eu construí diversas escolas
com parceria com a iniciativa privada. Por exemplo, na questão da escola digna, a escola digna mais bonita é a escola do Parque Vitória, que leva o nome, inclusive, do saudoso Cunha Santos. E fui eu que construí aquela escola com a Ambev. Não inaugurei porque eu já tinha saído do governo. Eu, Leandro, criei no Maranhão esse ambiente, que desde 2017 ele gera mais emprego do que demissões aqui no Maranhão. E não sou eu que diz isso. Quem diz isso é o CAGED do presidente Bolsonaro. Levei 156 empresários maranhenses a Dubai e à China para ampliar e fazer novos negócios aqui no Maranhão e aumentei a participação no comércio exterior do Maranhão com essas movimentações. Trabalhei na implantação e potencialização de diversas cadeias produtivas, como por exemplo a da mandioca com a cerveja magnífica, que hoje já dá renda 15 mil pessoas e serão mais 35 mil pessoas beneficiadas quando a fecularia lá de Humberto de Campos entrar em operação. Também trabalhei para a abertura da Alumar, gerando 2.500 empregos diretos e 2.500 indiretos. Gerei 6 mil novos empregos num distrito industrial que nem o Braide e nem o Edivaldo nunca pisaram lá, que é um distrito com uma área que estava na mão da Alumar e que nós reavemos essa área para o Maranhão e implantamos negócios lá. 9 mil empregos nós consolidamos na cadeia produtiva do etanol, em Coelho Neto, Aldeias Altas, Tuntum, Campestre e São Raimundo das Mangabeiras. 1.800 empregos a gente ajudou na cidade de Açailândia com a AVB. 5 mil empregos na avicultura com investimento de 600 milhões, 600 empregos e 200 milhões investidos na Agromaratá, em Santa Luzia, em Caxias. Eu tinha aqui uma movimentação de 3 bilhões de litros de combustíveis. Nós trouxemos distribuidoras para cá e transformamos o Maranhão num hub de combustíveis que hoje movimenta 6 bilhões de litros, ou melhor, de metros cúbicos. Apenas um empreendimento, que é o empreendimento da Raizen, movimenta 1 bilhão. 4 bilhões em investimentos na energia eólica, lá na cidade de Barreirinhas, Paulino Neves e etc. Ampliação da termoelétrica de Santo Antônio dos Lopes com 2 bilhões de investimentos e 4 mil empregos. Ampliação lá da Suzano, que não gerava papel, só celulose, e hoje gera papel, permitindo que a cadeia produtiva seja adensada. E o principal, Leandro, foi durante a pandemia. Nós tivemos 42 ambulâncias que foram doadas pela Assembleia Legislativa para municípios do Maranhão. O Simplício sozinho, na Secretaria dos Comércios, doou 42 ambulâncias para municípios do Maranhão. Os deputados do Maranhão, durante a pandemia, doaram 1 milhão de cestas básicas. Eles mesmos entregando para as pessoas. Eu levantei 1 milhão de cestas básicas e foi entregues pelo Corpo de Bombeiro e por assistentes sociais e entidades e etc. Montei aqui 4 hospitais de campanha. Nem o presidente da República montou 4 hospitais de campanha. Montei um em Pedreiras com a ajuda da Eneva, um em Imperatriz com a ajuda da Suzano, aqui em São Luís com a ajuda do Matheus e com a Unicelma, e montei um em Bacabal. Aliás, ganhei um hospital de campanha dos Estados Unidos e montei na cidade de Bacabal. Levantei coisas que uma pessoa como o atual governador jamais poderia ter essas ideias, porque eu vou te dizer 2 problemas do Maranhão atualmente que eu já teria resolvido se eu fosse governador ou se eu fosse secretário, se eu tivesse lá ainda como secretário. O primeiro é esse problema da Vivo, da TIM, esse problema da telefonia, porque isso é um absurdo, a gente não vê. Estou falando hoje, talvez amanhã o governo se pronuncie sobre isso, mas todo mundo está essa reestruturação do sinal. Tem caso mais sério que o governo se manifesta. É esse, por exemplo, da fome. Eu estou fazendo nas 2 pontas. O outro problema da fome, gente, eu te garanto que eu resolveria. E eu digo por que eu resolveria. Usando 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo do álcool 70. Na pandemia não tinha álcool 70 em lugar nenhum. Mas com essas 5 fábricas de etanol que eu tenho aqui no Maranhão, eu fui nas fábricas de etanol, consegui o etanol, por exemplo, lá na Agroserra, com o Peticionel, transformei o etanol em álcool 70, mandei o álcool 70 lá para o seu Chiquinho, lá na FC Oliveira, em Codó, consegui com a Coca-Cola as garrafas e as tampas, invasamos e distribuímos para os profissionais da saúde. Também durante a pandemia ia faltar oxigênio. O Maranhão estava na fila para ser a Manaus aqui. E nós, através da AVB, lá de Açailândia, e da Suzano, lá em Imperatriz, eu consegui 800 mil metros cúbicos de oxigênio e nós impedimos que isso acontecesse. Então, tudo isso, Leandro, me credencia, até porque
Eu não vi muita gente que hoje quer ser candidato a governador fazer nada durante o ano de 2020. E no ano de 2021, eu estou vendo agora as divulgações. Tem gente divulgando que mandou 300 milhões de emenda para o Maranhão. E tudo isso que eu te falei aqui custou 160 milhões e eu consegui com a iniciativa privada. Então eu repito, vamos pensar todo mundo. Se os nossos deputados, os nossos senadores e o atual governador estivessem com um plano, que é o que eu estou apresentando, um plano para geração de emprego, Leandro, porque veja bem, a Mirante lá, ou a difusora aqui, se vocês tiverem crescimento econômico do Maranhão, vocês vão descolar da política. Ninguém quer ficar atrelado, dependente da política o tempo todo. Então nós precisamos de um plano como o Ceará, como Santa Catarina e etc. e tal. Ricardo Marques. Candidato Simplício, primeiro uma honra conversar com o senhor aqui no Ponto e Vírgula. Candidato, o seu programa de governo, ele é muito focado no enfrentamento à pobreza e fala muito e sugere muito geração de emprego e renda. E uma das causas principais da pobreza do Maranhão está na concentração de renda. 6 municípios do Maranhão concentram juntos a metade do PIB do estado. São Luís, Imperatriz, Balsas, Açailândia, São José de Ribamar e Timon. Esses 6 municípios juntos somam 50,68%, quase 51% do PIB estadual. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito governador, para mudar essa realidade e buscar distribuir a riqueza do estado entre todos os municípios de forma equânime? Ricardo, muito obrigado pela tua pergunta. Eu também sou um admirador do teu trabalho. Eu te diria que eu olho isso muito mais, com muito mais preocupação, com as desigualdades. O problema do Maranhão é que o estado tem muita desigualdade. Nós temos gente que vive com R$150 por mês, enquanto outros, você já citou, estão fazendo bem para o Maranhão. Porque eu considero que os municípios que têm melhores negócios, eles contribuem com aqueles que têm menos negócios. O que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos diminuir as desigualdades. E para isso, a gente precisa valorizar uma coisa que o Leandro colocou aqui, que eu acabei pulando, por exemplo, a educação. Eu digo 2 coisas sempre. Primeiro, não existe nenhuma pessoa capaz de tirar o Maranhão da pobreza. Quem vai tirar o Maranhão da pobreza são os maranhenses. Agora, o que falta para isso? Falta um líder. Não é um dinheiro esfregado na cara do povo que vai fazer o povo acordar e fazer o povo sair de casa com coragem para trabalhar. É alguém que sirva de exemplo. Alguém que possa verdadeiramente puxar o desenvolvimento, a geração de emprego nos próximos anos. E aí, Ricardo, veja bem, nós temos hoje no Maranhão uma guerra que nós todos precisamos combater. É uma vergonha, você está pertinho de Teresina. Aliás, eu imagino que os teus filhos, ou a maior parte dos filhos de Caxias, busquem a cidade de Teresina e estão muito certos, porque Teresina é a melhor cidade no INDEB, enquanto São Luís, há anos, é a pior cidade entre as capitais do INDEB. Nós temos uma capital com a pior educação, com a pior mobilidade, com a pior renda entre as capitais, com o maior índice de criminalidade, com a pior assistência à saúde. Então, todo mundo que passou nos últimos anos, como a gente vê agora, o prefeito, por exemplo, aqui de São Luís, não aprova o plano diretor, mas está fazendo política na rua, está se reunindo com vereadores para articular candidaturas. Por que a gente não tem essa articulação para aprovar um simples plano diretor? Então eu me preocupo muito com as desigualdades. E o que eu vou fazer, Ricardo, é aumentar o número de pessoas capacitadas através de um programa chamado Maranhão Inclusivo. Eu vou pegar essas pessoas que têm cerca de R$145 de renda por mês e vou pagar durante 3 meses R$600 para eles saírem capacitados e aí em Caxias, por exemplo, pegarem esses serviços técnicos. Não é para passar o resto da vida, é para dar o primeiro impulsionamento. É como o irmão, Ricardo. A gente pega um irmão da gente que está passando dificuldade, a gente bota dentro de casa, mas a gente não deixa ele passar a vida toda. A gente deixa ele passar uma temporada. E o maranhense só quer isso, esse impulsionamento, esse caminho. Para concluir, Ricardo, eu te diria o seguinte: hoje, o problema todo do Maranhão está nessa essência do que eu estou dizendo aqui.
São 217 prefeitos no Maranhão que fazem o que querem com os recursos públicos municipais. 18 deputados que também trazem as emendas, e eu digo que eles são muito capazes, porque nenhum estado brasileiro trouxe tanto dinheiro como o Maranhão trouxe nos últimos 2 anos. Os senadores e deputados nunca trouxeram tanto dinheiro, e eu sei disso porque eu fui deputado. Então, se a gente tivesse tudo isso articulado para geração de emprego, diminuição das desigualdades e para que a gente tivesse a diminuição da pobreza, a gente já teria um grande passo, somado com esse dinheiro, que é muito pouco do governo estadual. O governo estadual hoje, muita gente ainda está em casa achando que o governo deita e rola. O governo do estado, Leandro, só é responsável por 20%, 30% do que circula no Maranhão. Os outros 70% é iniciativa privada. Aliás, é por isso que está tendo perseguição. Porque nem gerar emprego mais, o governo pode. Quem gera é a iniciativa privada. Então, quando o governador atual encontra alguém que não vota nele, ele tira. Não interessa se tem capacidade ou não, e bota lá alguém que também não interessa se tem capacidade ou não no lugar, porque ele quer voto, ele não quer um serviço para a população. Então, Ricardo, nós aqui do Maranhão, enquanto nós tivermos sem gestão, ou seja, apenas com politicagem, a gente não sai da pobreza, a gente não sai dessa situação que a gente está, a gente não diminui a desigualdade. Imperatriz, o Assi Freitas também quer fazer um questionamento. Nós temos 5 minutos e 55 segundos. 7. Porque o Joás teve 2 minutos a mais e eu quero os 2 minutos também. Olha aí, fez a cobrança. Boa noite. Brincadeira. Boa noite, candidato Simplício. Satisfação lhe ouvir aqui e ter a oportunidade de conversar com o senhor sobre o Maranhão, sobre o que o senhor pretende, caso seja eleito, especialmente aqui para a nossa região Tocantina. O senhor elencou agora há pouco uma série de atitudes que o senhor teve junto à iniciativa privada para gerar emprego. O senhor citou aí, por exemplo, a parceria com a Suzano, aqui também falou do Agro Maratá, salvo engano. E eu me lembro que eu conheci o senhor lá em Açailândia, numa atividade na Favale, né, falando também de desenvolvimento e geração de emprego, e tenho ouvido bastante na sua campanha, falando em gerar emprego, inclusive, às vezes citando gerar mais de 1 milhão ou 1 milhão de empregos. Qual seria a receita para gerar emprego num estado onde a relação do governo com os municípios não é boa, às vezes com a classe empresarial não é boa, especialmente nos últimos anos? E é possível mesmo gerar essa quantidade de empregos, porque o eleitor está, uma grande deles, indeciso. De repente, quer votar em quem possa, pelo menos, lhe garantir aquilo que o senhor acaba de colocar, que é a vontade do cidadão maranhense que é de trabalhar. É possível gerar essa grande quantidade de emprego? Como é que o senhor faria para, de fato, atender essa população ociosa do Maranhão? A receita é muito simples, Vassi. É só você olhar para o Maranhão e ver que tudo que a gente consome aqui no Maranhão está vindo de fora do Maranhão. Então a receita é produção. Tem candidato falando em mais indústria, tem candidato falando em mágica, mas a receita chama-se produção. E eu vou te citar um exemplo. E eu não estou aqui falando do que eu não fiz, é do que eu fiz, que é a cerveja magnífica, novamente falando dela. A nossa produtividade de mandioca estava 4, 5 toneladas por hectare. Então a cerveja nossa lá do Pernambuco foi a minha inspiração. Eu fui à Ambev e pedi que a Ambev fizesse uma cerveja aqui, usando a mandioca também. Quando a gente fez isso, eu pedi 2 coisas para a Ambev. Eu ia dar um incentivo fiscal, mas eu queria 2 contrapartidas da Ambev. A primeira é que ela comprasse a mandioca só dos pequenos produtores, de quem tem DAP, e não de atravessador ou de grande produtor. E a segunda, que me ajudasse a trazer uma fecularia, porque a Imperatriz, todo mundo come beiju, tapioca, e esse beiju, essa tapioca, a fécula está vindo lá do Pará ou do Paraná. Então hoje, como é que está a situação? Subiu a produtividade, tem 15 mil pessoas vendendo mandioca para fazer cerveja. A Ambev pega essa mandioca, coloca num carro frigorífico, leva para Aripina, faz a fécula volta para cá e aí se faz a cerveja. Quando a fecularia estiver funcionando lá em Humberto de Campos, serão mais 35 mil pessoas vendendo mandioca, não apenas para fazer cerveja, mas para fazer pão de queijo, uma série de outros insumos, porque a mandioca ela tem mais de 800 subprodutos. Então, Assi,
nós podemos fazer isso com a avicultura. A gente consome, de cada 3 frangos que a gente come, 2 vêm de fora do Maranhão. A gente tem quase 9 milhões de cabeça de gado, mais gado do que gente, e a gente come carne de alto valor agregado, ou seja, resfriada e congelada, de fora do Maranhão, porque os frigoríficos aqui eles têm produção para as próprias lojas ou para o mercado externo. Muita gente está comendo ainda o boi com baixa qualidade sanitária, que é o boi na moita, e nós precisamos, inclusive, ofertar mais qualidade sanitária para a nossa população. Então, da mesma forma, nós temos o pescado, nós temos a cadeia produtiva do ouro. Para você ter uma ideia, o gesso lá de Grajaú despontou depois de um incentivo fiscal e de uma situação que eu fiz para os produtores, e todos eles podem comprovar isso para vocês. Isso aumentou o emprego. Eu posso aumentar o emprego do gesso em Grajaú para cerca de 30, 40 mil empregos. Então, em cada cadeia produtiva dessa, a gente tem a capacidade de reverter não os 84,5% de produtos que nós estamos comprando de outros estados da federação, mas se eu reverter só 20% assim do que a gente está comprando lá fora, eu vou trazer de volta os empregos, eu vou trazer de volta o dinheiro para circular aqui no estado, e eu sei fazer, eu fiz, eu não estou prometendo o que eu nunca fiz. Aliás, entre os candidatos aí a governador, eu já disse isso, o único que trabalha desde os 13 anos de idade, com carteira assinada desde os 18 anos, sou eu. Enquanto todo mundo fica nessa de comer panelada, eu vendia panelada, porque eu sempre gostei muito de trabalhar e já trabalhei com quase tudo que você possa imaginar. Candidato Simplício, o senhor tem 1 minuto e 15, mais os 2 minutos cedidos pelo ponto e vírgula, total 3 minutos e 9 segundos. E sobre pesquisas, candidato, as pesquisas viraram instrumentos das campanhas eleitorais. O cara vai lá, contrata e manda divulgar e aparece bem na pesquisa, e como ninguém contesta, começa a criar um cenário. E o senhor fez críticas, salvo engano, ontem ao governador Brandão e a narrativa de vitória no primeiro turno, e afirmou que isso inclusive seria, o senhor afirmou isso, seria para beneficiar a eleição do governador Flávio Dino, favorecer, que concorre ao Senado Federal. Como é que o senhor vê as pesquisas, candidato? Já me comeu 1 minuto aqui o Leandro, eu tinha 3. Mas tem que perguntar. Tem que perguntar. Estou brincando, vamos lá. Primeiro, Leandro, a gente tem um histórico no Maranhão que senador só se elege quando o governador ganha no primeiro turno. Hoje a eleição está completamente aberta e o motivo é muito simples. Está todo mundo usando as velhas narrativas, as velhas artimanhas, a velha pirotecnia para esfregar na cara da população que ganha a eleição quem tiver mais dinheiro para pagar mais gente para caminhada, quem tiver mais dinheiro para botar mais carro na carreata, quem tiver mais dinheiro para comprar mais pesquisas. E é por isso que nós temos 60% até nas pesquisas compradas. Nós temos 60% da nossa população que ainda, 60%, 70%, que ainda não decidiu em quem vai votar. Porque hoje, Leandro, a discussão é outra. Nós não estamos atrás de alguém que compre o mandato. Aliás, vários deputados podem comprar, outros cargos podem ser comprados, mas o mandato majoritário, ou seja, o mandato de governador, as pessoas estão querendo um líder, estão querendo realmente alguém que possa, vai que a gente tem uma outra pandemia, vai que essa crise financeira se agrave, então nós vamos colocar um poste, nós vamos colocar alguém que não tem capacidade, que não fez nada nos últimos anos, ou muito dinheiro, mas que esse dinheiro não se transformou em benefícios para a nossa população. Então hoje, não se enganem, a disputa aqui no Maranhão é orçamento secreto contra orçamento do governo do estado. São 2 bilhões e 600 milhões de reais em jogo, comprando apoios de prefeito, comprando alguns apoios aí de lideranças para chegar simplesmente ao poder. Ninguém está preocupado com pobreza. Tem sempre... E a gente não vê essas pessoas terem contribuído com a pobreza e agora chega esfregando a pobreza na cara do povo do Maranhão. Então, Leandro, hoje eu quero ser governador porque eu quero inaugurar um novo momento, um momento como foi feito no Ceará, como foi feito em outros estados, e eu tenho experiência para isso, tenho vivência, tenho conhecimento candidato. E tenho o pior momento que esse estado já viveu. Obrigado, candidato Simplício. 32 minutos concedidos ao candidato. Eu que agradeço. Muito obrigado, Kate. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos vocês. E um abraço. E não esqueçam, vamos mudar essa realidade. Simplício é 77. Obrigado.